Olha, 2025 tinha tudo para ser o ano da consagração definitiva do Pedro. O artilheiro do Flamengo estava voando, no auge da forma, sendo reconhecido no mundo todo. Mas o que começou parecendo um conto de fadas acabou virando um verdadeiro drama. Vamos mergulhar nessa história para entender a ascensão e a queda de um dos atacantes mais talentosos que o Brasil já viu. A grande pergunta que guia a nossa análise é essa, né? Como é que pode um jogador no pico da carreira, aclamado por todo mundo, de repente virar o centro de uma crise e terminar um ano de um jeito tão dramático? Para a gente responder isso, a gente precisa voltar lá para o comecinho da temporada. Para a gente entender essa verdadeira montanha-russa que foi o ano de 2025, a gente precisa dar um passo atrás. A temporada não começou do zero, não. Ela começou com uma história de superação, com o artilheiro lutando para voltar de um dos momentos mais difíceis da carreira dele. Foi em setembro de 2024, jogando pela seleção brasileira, que veio o baque. Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Para qualquer jogador, essa é uma das piores notícias possíveis. Não é só a dor física, sabe? É a batalha mental, aquela recuperação longa, cheia de incerteza. E a jornada de volta foi dura. Foram 221 dias de fisioterapia, de incerteza, até que no dia 9 de abril, finalmente, o Pedro voltou a pisar num gramado. Mas a comissão técnica foi com calma. Nos 17 jogos seguintes, ele foi titular em menos da metade. Era uma estratégia para proteger o jogador, mas, como a gente vai ver mais para frente, isso acabou gerando um certo atrito. E aí, quando ele finalmente engrenou de vez, o Pedro não só calou quem duvidava, ele simplesmente explodiu. O atacante não voltou para o nível que ele tinha antes, ele foi além, atingiu um patamar de performance que colocou ele, sem exagero, na prateleira dos melhores centroavantes do mundo. E o reconhecimento não era só aqui no Brasil, não. Em maio, a própria FIFA chegou e basicamente o coroou, chamando ele de artilheiro reverência e apontando o cara como uma das estrelas para ficar de olho no Mundial de Clubes. Era a confirmação em nível global de que o Pedro estava no topo do mundo. E toda essa valorização veio porque o jogo dele evoluiu demais. O Pedro deixou de ser só aquele cara da finalização, o homem-gol. Ele se transformou numa espécie de cérebro do ataque, aquele pivô que segura a bola, que atrai a marcação e, como um verdadeiro maestro, cria os espaços para os companheiros brilharem. E os números não mentem, eles comprovam essa transformação. Em só uma parte da temporada de 2025, ele deu 7 assistências, quase batendo o total do ano anterior inteiro, que foi de 8. Ele não era mais só o cara que fazia o gol, ele era o cara que construía a jogada. E então, bem no auge da glória, quando tudo parecia perfeito, o roteiro da temporada sofre uma reviravolta daquelas. A harmonia que a gente vinha em campo deu lugar a uma crise de bastidores que ameaçou implodir o ambiente do Flamengo. A coisa ferveu de vez em julho. Depois de um período sem fazer gols, que já vinha desde o fim de maio, e se sentindo meio deixado de lado, a frustração do Pedro com a comissão técnica vazou, virou pública. E aí começou uma verdadeira guerra de narrativas. E aqui o conflito fica bem claro. De um lado, o jogador se sentindo desvalorizado, exposto por um rumor de venda por 15 milhões de euros, um valor que para ele era um insulto. Do outro, o técnico, Felipe Luiz, que rebateu com dados, com números de GPS, acusando o Pedro de baixo rendimento no treino e de quebrar a cultura de trabalho do time. Eram duas versões que não se encaixavam. Para a gente ter uma ideia da indignação do Pedro, basta olhar o valor de mercado oficial dele na época, 20 milhões de euros. Para ele, aqueles 5 milhões a menos não eram só um número. Era a prova de que o conflito com o técnico estava diminuindo ativamente o valor dele na praça. E quando parecia que a poeira da crise interna ia baixar, o destino resolveu aparecer da forma mais cruel que existe, preparando o golpe de misericórdia para essa temporada tão trágica do Pedro. Foi uma sequência de azar que, sinceramente, é de cortar o coração. Primeiro uma fratura no antebraço, em plena semifinal de Libertadores, e quando ele estava naquela correria contra o tempo para tentar jogar a final, veio o golpe final. Uma lesão muscular seríssima na coxa no dia 18 de novembro. Ali, o sonho acabou. O veredito era esse. Fim de papo. A temporada de 2025 do Pedro tinha acabado. E o pior, ele estava fora do jogo mais importante do ano para o Flamengo. O custo dessa ausência foi gigantesco. Sem o seu artilheiro, sem o seu pivô, o Flamengo ficou órfão na final da Libertadores, na reta final do Brasileirão e numa possível disputa de Copa Intercontinental. A peça mais importante do time tinha sido arrancada no momento mais decisivo.
Com a temporada do seu principal jogador terminando assim de forma tão abrupta, o Flamengo foi forçado a encarar um dilema enorme para o planejamento de 2026. O futuro do Pedro e, por consequência do ataque do time, ficou totalmente em aberto. O diagnóstico médico foi um verdadeiro balde de água fria. A volta de Pedro aos gramados era esperada só para 2026. Isso criou um buraco gigantesco no planejamento e forçou a diretoria a uma decisão dificílima. A gente espera pela nossa estrela ou vai ao mercado procurar um substituto? Basicamente, o Flamengo tinha 2 caminhos a seguir. O primeiro seria a venda estratégica. Aproveitar uma boa proposta, fazer dinheiro, resolver de vez o conflito com o técnico e financiar um novo atacante. O segundo era apostar na recuperação, cuidar do craque, mirar o Mundial de Clubes e gerenciar com muito cuidado essa reintegração. E assim a gente chega à pergunta que com certeza ecoa lá na Gávea. Depois de um ano de glória, de crise e de tragédia, o que 2026 reserva para o Pedro? Vai ser o ano da redenção, da volta por cima? Ou será que as cicatrizes de 2025 marcaram o fim de uma era vitoriosa dele no Flamengo? A resposta, como sempre no futebol, só o tempo vai dizer.